A pequena história da minha longa história, a vida de Dom Lefebvre contada por ele mesmo. Roma chama o episcopado. No final do segundo ano, no mês de junho, o direitos adjunto veio ao meu encontro e me disse: o superior-geral nos chama ao telefone. Atendi e Dom Le Ronsec me disse: Senhor Padre, eu vos informo, vós estáis nomeado vigário apostólico de Dakar. Vigário apostólico de Dakar. Isto quer dizer bispo de Dakar. Se ele tivesse dito, estás nomeado vigário apostólico do Gabão, eu não tratei de nenhuma maneira de ser vigário apostólico ou de ser bispo, seja como fosse, não busquei, na verdade, nada disso. Eu teria compreendido. Do Gabão saí. Aos 13 anos de missão, conhecia os padres, conhecia a língua, conhecia bem as pessoas. Teria entrado imediatamente em contato pleno e sem dificuldades com os padres e toda a comunidade católica do Gabão. Mas, em Dakar, quando passava por Dakar, só via muçulmanos e uns poucos padres, poucas obras católicas. Ir para uma diocese como aquela, onde não conhecia ninguém, nem os padres que estavam lá, nem as congregações de irmãs, as irmãs de Cluny e as irmãs do Imaculado Coração de Castres. Era preciso travar conhecimento com todos, viver no meio dos muçulmanos, muito mais numerosos. Em 3,5 milhões de habitantes, havia milhões de muçulmanos, cerca de 50 mil católicos e o resto era animista. Enfim, não tinha escolha. Dom Le Ronsec disse: sois religioso, deveis obedecer. Não tendes escolha, não podeis responder sim ou não. Deveis responder sim. Disse a mim mesmo: que posso fazer? Fui então a Paris apresentar-me ao superior-geral. Precisava decidir quem me consagraria bispo. Para mim, no mínimo, era uma grande mudança. Sabia bem que ser missionário, ou mesmo superior de seminário, era ter contatos diretos com a população, com os jovens, com os fiéis. Bispo, você fica num plano superior, não tem mais contato senão com os missionários, mas nada de contatos diretos com a população. E depois, o simples fato de ser bispo põe uma distância entre as pessoas. Tendes visto, excelência, excelência, e de receber o bispo. Oh, passa-se a viver como se estivesse num pedestal, não é mesmo? Não se tem mais relacionamentos e, ao mesmo tempo, as maiores responsabilidades, sem dúvida. A carga espiritual de toda uma diocese. Não é fácil. A sagração episcopal. Pediu seu cardeal Lienard, considerando que ele era o bispo de Lille, o bispo que me ordenara padre, se aceitaria fazer a sagração. O cardeal aceitou e foi decidido que a sagração seria em 18 de setembro, na minha paróquia natal de Nossa Senhora dos Anjos, em Tourcoing. No discurso de praxe, fiz alusão à formação que recebi do padre Leflot no seminário francês. Como agradecia ao padre Leflot de me ter passado princípios sólidos com respeito à fé, de me ter ligado a Nosso Senhor até a morte e de me ter feito compreender os dramas que a Igreja atravessava, os erros contra a verdade, contra Nosso Senhor. Bem, isso não se passou a sós. Pois é, nada me foi dito naquele momento, mas o cardeal tinha escutado e não se encontraria ninguém melhor para ir contar essas coisas ao núncio em Paris, que era Dom Roncalli, o futuro Papa João XXIII. Vigário apostólico em Dakar. Então, consegui viagem, acho que foi em meados de outubro, para Dakar, onde as autoridades, os padres, me fizeram uma grande recepção. E me vi encarregado dessa diocese,
onde acreditava, pensava me devotar como pudesse, conforme minhas possibilidades. Uma das primeiras realizações que pensei, porque faltava com certeza, foi a fundação de um colégio para os rapazes. Aí, todas as famílias, em seguida, vieram ter comigo. Excelência, espero que façais alguma coisa para que tenhamos um colégio para os nossos rapazes. Temo algo para as moças, mas não temos ainda o que faz falta para os rapazes. Está certo, disse. É surpreendente que não haja um colégio para os rapazes. Então, saí em campo e 1 ano depois, viajei novamente para a França, a fim de encontrar-me com os padres maristas, com o padre Tomás, em particular, superior da província da França, que se encontrava em Saint-Brieuc. Delegado apostólico. Quando cheguei à casa-mãe, em setembro de 1948, o superior-geral me esperava. Ele foi até a portaria. Vinde, excelência, vinde, tenho algo para lhe dizer. O que há? O que desejais de mim ainda? Vinde, vinde, há um parlatório. Ele disse-me, não digais não, vós fostes nomeado delegado apostólico pelo Papa. Que história é essa? Sou vigário apostólico de Dakar, sou bispo da diocese de Dakar. Delegado apostólico, o que significa? Sereis encarregado, junto ao Papa, de todas as dioceses de língua francesa na África. Será preciso que façais contatos. É, contudo, muito simples, o Papa vos receberá no mês de outubro. É preciso irdes a Roma. Sereis recebido pelo Papa e depois ireis à burocracia de Roma. Dirão o que tendes a fazer. Ai, meu Deus! Não se pode deixar-me tranquilo. Viajar, percorrer toda a África e as outras congregações. Os padres brancos, os padres jesuítas, os padres das missões africanas de Lyon vão ficar com ciúmes de que seja um padre do Espírito Santo, delegado apostólico, que os vá visitar. Não vades recusar. É uma honra para a congregação. Nós nunca tivemos um delegado apostólico. Respondi, sim, percebo claramente. Então, viajei, fui ver o Santo Padre. O Santo Padre recebeu-me como um verdadeiro padre e imediatamente senti que havia uma comunhão de pensamentos, uma comunhão de desejos de dilatar o reino de Nosso Senhor e de viver verdadeiramente a vida cristã e a vida sacerdotal. Verdadeiramente fiquei emocionado em essa visita ao Papa Pio XII. Conversamos. Ele me disse que confiasse na tentativa de desenvolver a evangelização por todo o território africano, que eu não teria, ficava claro, de dirigir, mas visitar. Deveria prestar contas do que visse, do que soubesse, dar sugestões para o desenvolvimento da evangelização, encorajar os bispos e também constituir as conferências episcopais nos diferentes territórios. Enfim, acrescentou, tudo isto lhe será dito pelo cardeal, prefeito da propaganda, que deveis visitar, por certo. Ele vos dará ordens muito precisas a esse respeito. Fui ter com o cardeal prefeito da propaganda, que me explicou a situação com precisão. Veja, tendes 46 dioceses para visitar. Verificar se não é necessário multiplicar, dividir essas dioceses, sagrar novos bispos. Quando houver bispos que se resignem ou morram, sereis encarregado de apresentar os nomes a Roma para a nomeação dos bispos. Isso implica em preparar dossiês. Entrareis em contato com os superiores gerais das congregações religiosas, também a fim de saber quais seriam os indivíduos mais aptos para o episcopado e etc. Meu Deus, eu que pensava ficar bem tranquilo na diocese de Dakar, ocupando-me nos afazeres da minha diocese. Tereis um auxiliar, disseram-me.
Tive um auxiliar com efeito 2 anos depois, em 1950, Dom Guibert, que sagrei na Catedral de Dakar e evidentemente ajudou-me um pouco na diocese, porque eu estava praticamente sempre ausente. Vejam bem vocês que era preciso que eu viajasse constantemente. 46 dioceses não era pouco. E depois era tudo longe. Madagascar, Ilha da Reunião, Djibouti, Marrocos, toda a África Equatorial Francesa, Camarões. Para todas essas viagens, eu precisava de semanas, pensem bem. Desenvolvimento das missões. Depois, quando havia um bispo a nomear, era preciso que eu fosse ver o superior geral da congregação e assim ir até Roma, onde todos eles se encontravam. Era necessário discutir o caso e, sobretudo, não esquecer de ir à congregação da propaganda. Deveria, assim, estabelecer a delegação apostólica, que é um cargo diferente do da diocese. Esforçava-me também em atender aos pedidos dos bispos que desejavam receber irmãos docentes ou religiosos para sua diocese. Importava o bispado de um lado e a delegação apostólica do outro. Então, buscava ligar-me com os superiores gerais das congregações religiosas, a fim de encorajá-los a mandar irmãs para a África, lá onde elas me tinham sido pedidas. Eu lhes apresentava propostas. Foram anos muito trabalhosos. Mas devo confessar, eu não esperava que esses anos fossem tão encorajantes, diria até mesmo entusiasmantes, porque assisti nos territórios de todas aquelas dioceses o desenvolvimento das missões, a partir de 1946, entre a guerra e o concílio, portanto, no espaço de uma boa dezena de anos, quase 15. Houve um desenvolvimento extraordinário das missões. Extraordinário. Foram construídos seminários e os padres se multiplicavam. Muitas congregações religiosas vieram e, quando havia padres, puderam ser enviados como missionários. Fundaram-se, multiplicaram-se as missões, os conventos, instituições de toda a sorte. Encontraram-se irmãs para os dispensários, para os hospitais. Fiz trazer as irmãs franciscanas missionárias de Maria para atender os hospitais, as irmãs de São Tomás de Vila Nova, as irmãs hospitalares. Muitas irmãs docentes vieram para a África a ajudar. Um magnífico desenvolvimento, extraordinário. Era verdadeiramente estimulante. Foram grandes anos. Todos os anos eu ia visitar o Papa Pio XII, o que me permitia travar contatos com muita gente da Cúria Romana. Estava obrigado a visitar tanto a congregação dos religiosos, quanto a congregação da propaganda, do Santo Ofício, a Secretaria do Estado. Delegado apostólico, eu dependia, como os núncios da Secretaria do Estado, pelo qual me tinham dado um código secreto para a correspondência. E depois, era preciso que eu fizesse relatórios, que apresentasse a situação das dioceses, e tudo isso me punha em contato com muitos cardeais, monsignori, enfim, com todo o mundo da Cúria Romana. Sentia muito bem que havia quem me encorajasse, quem me apoiasse, particularmente o Papa, felizmente. O Papa me encorajava muito. Foi um apoio considerável, o principal, é evidente. Contei também com o apoio do cardeal Tardini, da Secretaria do Estado. Porém, havia certo número, entre os quais Dom Montini, o futuro Papa Paulo VI, Dom Martim, que estava na época na Secretaria do Estado, e outros monsignori, da propaganda, que julgavam que eles tinham tomado por assim dizer, um bom lugar. Delegado apostólico é quase um núncio. E isso sem ter passado pela hierarquia normal de secretário de nunciatura, secretário disto, secretário daquilo. Sem ter feito carreira. Você não passou em Roma
pela Academia dos Nobres, que formam os futuros diplomatas, os núncios. De improviso, arcebispo de Dakar e pronto, Pan, delegado apostólico. Você é um intruso. Você veio tomar o lugar que gostaríamos de ocupar nós mesmos. Então, havia uma espécie de desconfiança. Fim da delegação apostólica, arcebispo de Dakar. Cheguei ao fim de meu mandato de delegado apostólico em 1959. O Papa Pio XII morreu em 1958. Ora, foi o Papa Pio XII que tinha me nomeado e, posso dizer, apoiado firmemente, porque eu visitei todos os anos. Vir a Roma e poder vê-lo era para mim um grande estímulo, uma grande consolação. Era verdadeiramente um homem de Deus, da Igreja. Quando era eu delegado apostólico e passasse por Paris, revi algumas vezes Dom Roncalli na Nunciatura. Ele me convidava e queria, com certeza, ver-me a cada passagem. Então, ele me havia transmitido esta reflexão. Eu não estou de pleno acordo com arcebispos como vós, que têm uma diocese, tenham ainda mais o cargo de delegado apostólico. Parece-me que isto não é desejável, não estou de acordo com o Papa Pio XII. Isso não era da minha alçada, não é mesmo? Mas ele me fez essa reflexão. Então, quando ele foi eleito Papa, em 1958, evidentemente disse a mim mesmo: está bem, isso não vai durar muito. Receberei seguramente de Roma um convite. Deixai um cargo ou outro. E isso não faltou. Menos de um ano passado, recebi uma carta de Roma dizendo-me que deveria escolher entre o arcebispado de Dakar, portanto, a diocese de Dakar, e a delegação apostólica, considerando que os dois cargos seriam separados. Respondi: não cabe a mim escolher, posto que não fui eu quem nomeou nem arcebispo de Dakar, nem delegado apostólico. Em consequência, submeto-me às autoridades que fizeram essas nomeações. Que elas me digam se devo permanecer delegado apostólico ou arcebispo de Dakar. Aí a resposta foi bem romana. Desde que escolheste ser arcebispo de Dakar, em consequência permaneceis arcebispo de Dakar, não sereis mais delegado apostólico. Ah, eles tiveram a audácia, pensei. Guardo ainda a carta, a resposta de Roma. Não quiseram endossar a responsabilidade, não é? Então era uma coisa bem simples, atribuir-me a escolha e dizer: já que escolheste o arcebispado de Dakar, seja. Ficou, portanto, entendido que eu permanecia no arcebispado de Dakar, mas que não era mais delegado apostólico. Continuei como arcebispo de Dakar de 1959 a 1962, mas não tinha mais o encargo de todas essas dioceses e de todas essas delegações apostólicas do passado. Meu auxiliar, Dom Guibert, não sendo mais absolutamente necessário, posto que agora eu tinha o tempo todo para me ocupar da diocese de Dakar, foi nomeado bispo da Ilha da Reunião. A demissão do arcebispo de Dakar. Os acontecimentos políticos tornaram-se mais rigorosos, sempre em quantidade maior após a guerra. Nas colônias, um vento de independência soprava, geralmente vindo dos Estados Unidos, independência favorecida mesmo por muitos membros do clero. Independência de todas as maneiras: política, econômica, religiosa. Do ponto de vista religioso, independência queria dizer substituir os bispos europeus por bispos africanos, simplesmente. Eu percebia em Dakar, como os outros bispos também percebiam, que pouco a pouco nos tornávamos indesejáveis, que deveríamos deixar os lugares para os africanos.
sem problemas, se Roma concorda, e sentia-se que era igualmente desejo de Roma. Ouvi, dito por Dom Constantine, na congregação da propaganda, esta frase que me pareceu inverossímil, mas, na minha opinião, não é de todo falsa. Ele disse: se acreditais que são os bispos europeus que converterão, de verdade, a África e esses países de missões, estáis enganados. É preciso que haja bispos africanos. Que haja bispos africanos. É bom, não sou contra os bispos africanos, mas ainda falta que eles sejam capazes, ainda falta-lhes os meios para prosseguir este apostolado. Então, quis se precipitar as coisas, senti isso. Em meados de 1962, como eu fazia parte da comissão preparatória do concílio, era necessário que fosse a Roma frequentemente, muitas vezes no ano. Aproveitei para escrever uma carta propaganda, dizendo: aí está, se desejais pôr um bispo africano no meu lugar, estou pronto para pedir minha demissão e voltar à Europa. Não tenho dificuldades. Eles então me disseram: está bem, aceitamos vossa demissão e vós voltareis à Europa. Pedi ao mesmo tempo, de viva voz, poder aguardar por 6 meses antes de receber uma designação qualquer, se eles quisessem nomear-me para algum lugar. Com efeito, haveria nos Padres do Espírito Santo um capítulo geral em 22 de agosto de 1962. Ora, segundo conversações que mantive com os meus confrades, era possível, eu não desejava, mas era muito provável, que eu seria eleito superior geral. Tinha a intenção, caso fosse realmente eleito, de aperfeiçoar meu inglês, que sabia muito pouco, porque tínhamos na congregação imensos territórios de língua inglesa, paróquias demais na América e etc. Nesses países, tínhamos um ministério enorme. Como eu não falava corretamente o inglês, esse retardo facilitaria a minha tarefa. Não pode. Deveis ser bispo na França. Calma, quando soube a opinião dos bispos da França sobre mim, eles me temiam de certa maneira, porque eu era o bispo, por assim dizer, tradicionalista, integralista, desde então o era, porque tinha apoiado a posição de Jean Ausset. Jean Ausset tinha fundado o movimento La Cité Catholique, o movimento de leigos na França. Eu fazia frequentes visitas a Solesmes e um dia o prior de Solesmes me disse: Excelência, devereis, eu estava ainda em Dakar, apoiar esta brava gente. Eles são muito corajosos, muito fervorosos, são militantes e se esforçam em estabelecer ligações com os bispos, mas os bispos desconfiam deles. Eles não são, na verdade, apoiados pelos bispos. Vós os ajudareis se fosseis vê-los e dizer-lhes que estáis de acordo com eles, que os ajudareis no seu movimento para restaurar a cidade católica. Então, fiz contatos com eles. Mais tarde, publicaram um livro Para que ele reine, sua regra de certa forma. Um livro grosso, um belo livro, que valeu a pena ser lido, ainda agora. Eu o li algumas vezes, em Econe, porque é um livro magnífico, um livro de fé na cristandade, em Nosso Senhor, no reinado social de Nosso Senhor, um livro magnífico. Perguntaram-me se poderia fazer um prefácio. Mandei uma carta, fiz o prefácio. Furor dos bispos da França que eram contra esse movimento de La Cité Catholique. Ah, aí está. Era preciso ainda que Dom Lefebvre se metesse nos nossos assuntos e que viesse escrever uma carta para La Cité Catholique. Não fui bem acolhido. A melhor prova é que João XXIII, querendo firmemente que eu ocupasse uma diocese na França, deveria, sendo eu arcebispo, dar-me um arcebispado.
Ora, havia juntamente um arcebispado que estava vago, o de Cebi. Eu poderia muito bem ser arcebispo de Cebi, que não era uma diocese excelente. Porém, os bispos da França impuseram uma condição. Se tendes absolutamente que nomear Dom Lefebvre, bispo da França, vos pedimos. Em primeiro lugar, que ele não faça parte da Assembleia dos Cardeais e Arcebispos. Naquela época, as conferências episcopais que atualmente reúnem todos os bispos existentes eram somente a Assembleia dos Cardeais e Arcebispos e aquela, de certo modo, dirigia o episcopado francês. Então, normalmente, sendo arcebispo, eu teria que fazer parte dessa assembleia, estava claro. Em segundo lugar, que ele não tenha um arcebispado, mas apenas uma pequena diocese. E terceiro, que isso não abra um precedente. 3 condições. Li as cartas dos bispos enviadas ao Papa. Eis aí. Eis como eles acolhiam meu confrade no episcopado. Vejam a caridade episcopal dos bispos da França. Para mim, isso dá no mesmo, isso é completamente indiferente. Não fazer parte da Assembleia dos Cardeais e Arcebispos não importa. Ademais, uma pequena diocese está muito bom. Empresto uma frase de São Francisco de Sales. Uma só alma é uma grande diocese. Então disse: bem, tenho 220 almas, isso faz certamente uma grande diocese. Está bem. Bispo de Tule. Fui então nomeado bispo de Tule. Não conhecia ninguém da diocese de Tule. Era uma diocese perdida no maciço central. Eu não sabia exatamente onde se encontrava a cidade de Tule. Enfim, aí era necessário que eu tomasse contato, bem firme, que fosse ver os vigários gerais. Lá encontrei o velho bispo, Dom Chassagne, a fim de saber qual era a situação da diocese. Ele pediu sua demissão. Um bispo muito santo, um bom bispo que me recebeu gentilmente. Os vigários gerais me receberam amavelmente também. Tudo foi bem, não tive dificuldades. Já estava um pouco habituado a dirigir, quando fosse o caso, uma diocese. Porém, infelizmente, essa pobre diocese, como muitas outras dioceses na França, se encontrava num estado de estrago inacreditável. A degringolada era geral. Crise de vocações, as irmãs abandonavam os hospitais ou fechavam as escolas católicas. Diminuíram os padres, aumentavam o número de paróquias com um só padre, quase nenhuma vocação no seminário, 3 ou 4 vocações para a diocese. Era uma diocese que morria. Mas era possível fazer-se qualquer coisa. Esforcei-me a fim de reunir os padres, ir vê-los, estimulá-los e lhes dizer: nem tudo está perdido. Vamos cuidar de fundar escolas católicas. É nelas que encontraremos as crianças para as vocações. Tentaremos apoiar a única congregação diocesana de freiras, fundada na diocese. Elas se ocuparão de muitas paróquias, de um pouco daquilo que já fazeis, os dispensários, as pequenas escolas primárias, ajudando os padres nas paróquias. Elas prestam um serviço incrível, elas são amadas pela população. Aí encorajava os padres dizendo: mas será necessário mandar vocações, mandar meninas para essa congregação. Porém, não fiquei muito tempo. Nada mais que 6 meses. Superior Geral da Congregação dos Padres do Espírito Santo. Aconteceu o capítulo geral em 22 de agosto e nos dias seguintes em Cheville, Larue. Primeiro escrutínio. Eram necessários 2/3 dos votos.
Um bispo não pode ser nomeado superior geral apenas por maioria absoluta. Não bastava ter somente 51% dos votos. Precisava que tivesse 2/3, ou seja, 67%. Ora, no primeiro escrutínio, eu estava a 2% do necessário já eleito. Então, levantei-me e disse: escutai, por favor, deixai-me na diocese de Tule. Lá cheguei faz 6 meses. Estou começando a conhecer os padres, as pessoas, as obras da diocese. Eles passaram 2 anos sem bispo. Eles vão ficar sem bispo mais uma vez. Deixai-me na diocese de Tule. Foi o Papa João XXIII que me nomeou. Segundo escrutínio. 70%, 72%. Oh, o que posso fazer? Vejam como o bom Deus me guiava a cada golpe. Sempre contra os meus desejos. Bem, tentei receber esse de boa vontade e depois com coragem, e acredito que essa é uma lição que gostaria que vocês tomassem como exemplo. Quando se faz a vontade de Deus e não a nossa, Deus abençoa. Depois se acaba gostando da tarefa que o bom Deus nos deu. Não se assuste. Faltava ainda a aprovação do Papa. Considerando que eu era o bispo de Tule, a congregação não poderia me retirar da diocese sem a autorização do Papa, sem dúvida. Foi necessário telegrafar o secretário-geral para que ele, por sua vez, enviasse esse telegrama. Peço confirmação da eleição de Dom Lefebvre como superior-geral dos Padres do Espírito Santo. Então o Papa João XXIII respondeu: abençoo a eleição de Dom Lefebvre, superior-geral dos Padres do Espírito Santo. Bem, Tule acabou. Superior-geral dos Padres do Espírito Santo. No momento da abertura do concílio, agosto de 1962, o concílio começou em outubro de 1962. Então, em plena confusão, a Terceira Guerra, como digo. Suportei a guerra de 1914 a 1918, a guerra de 1939 a 1945 e a guerra de 1962 a 1965, a do concílio. E essa foi a pior no meu julgamento. A pior, a que mata as almas. Ela não mata somente o corpo, mata as almas. Então, eis-me superior-geral dos Padres do Espírito Santo. Foi com os Padres do Espírito Santo que estudei em Roma. Mas o seminário francês não era um seminário da congregação onde se formavam seus futuros membros. Terminados os estudos, os seminaristas voltavam às suas dioceses. Se eu conhecia tão bem a congregação, não conhecia, por outro lado, os Padres do Espírito Santo e não teria que fazer 1 ano de noviciado antes de partir, em seguida, em missão. Mas, enfim, pouco importa. Tinha muitos bons assistentes. Tinha 6 assistentes porque havia 5.200 membros na congregação e 60 bispos. 60 bispos na congregação que tinha dioceses na África, na América do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá. Tinha-se bispos um pouco por toda parte, mas não chegava a ser no mundo inteiro, porque a congregação dos Padres do Espírito Santo era destinada à evangelização dos negros para justificar nossa presença. É por isso que a congregação tinha 52 paróquias nos Estados Unidos, particularmente na Lusiânia. Tínhamos até um famoso bairro de Nova York, um bairro do Harlem, onde a polícia não ousava entrar. Os táxis não entravam. Quando você precisava ir a este bairro, o taxista parava antes da entrada e lhe dizia: agora você vai a pé, nós não entramos nesse bairro. É assombroso, mas não mantínhamos uma paróquia lá. Agora, parece que alguns padres
Creio que 2 padres ainda lá vão até o hospital que fica a 500 metros quando ocorrem acidentes. E os acidentes acontecem a todo momento. Os negros naquele lugar são porto-riquenhos, gente que vem de toda parte. Alguns se matam entre si, se ferem, dão facadas durante as brigas nos cafés e assim por diante. Bem, então, são levados ao hospital e algumas vezes, quando declaram ser católicos, vai-se buscar o padre porque podem morrer e é preciso lhes dar a extrema unção. Num trajeto de 500 metros, os padres andam a pé. Como são padres e vestem batina, são respeitados, não sendo roubados ou atacados. Atualmente, são obrigados a pedir um jipe da polícia para protegê-los. Inacreditável. Então vejam, a congregação do Espírito Santo é muito, muito estendida, imensa. Ocupando-se especialmente dos negros, ela está estendida por não poucos países, nos Estados Unidos, como já disse, depois no Canadá. A África, evidentemente, era o campo de ação mais importante para os missionários nos países de língua francesa, de língua inglesa, de língua portuguesa, na África do Sul. Encontrava-se também nas Antilhas, na Martinica, em Guadalupe, na Trindade, na Guiana Francesa, na América do Sul, na Amazônia, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio e por aí vai. Enfim, onde houvesse negros. Por certo, a Europa e também o Canadá com a América era a região onde se podia recrutar vocações, manter casas, mais particularmente na França, posto que a congregação fora fundada pelo padre Liberman, um judeu alsaciano, muito curioso, mas foi assim. Tinha também uma província na Bélgica, uma província na Inglaterra, na Irlanda, na Alemanha, na Suíça. Não havia província na Itália, somente alguns italianos, não muitos. Os italianos preferem as congregações italianas. Muito família, eles são muito família. Quando o italiano se muda, quando vai para os Estados Unidos, para a China, ou não importa onde, ele leva todos os sobrinhos, os primos, toda a família. Não trabalha com as pessoas do país, mas traz toda a família para trabalhar. São muito bairristas. Para uma congregação que não foi fundada na Itália, é muito difícil se implantar no país. Chegou-se a ter não mais que suíços alemães. Na Suíça romande, onde se fala o francês, sim, mas na Suíça alemã, impossível de se implantar. Seria o mesmo para a fraternidade? Embora não se tenha feito nada de especial, suíços alemães vieram, e em seguida aos suíços alemães, os italianos. Ah, italianos! Pelo menos 3 ingressaram neste ano em Flavigny. É maravilhoso. Graças ao bom Deus. A congregação do Espírito Santo era, pois, muito importante, sobretudo com todos os seus bispos, mas eu tinha sido nomeado justamente quando o concílio começava, e isso foi, evidentemente, um acontecimento imenso dentro da vida da congregação. E eu tinha, ao mesmo tempo, desde o início, no cargo de superior geral, de mudar a casa-mãe. Esta se encontrava, então, à Rua Lyomonde, em Paris, e naquele momento ela estava junto com a casa provincial, o que causava frequentemente pequenos transtornos. Então, o capítulo geral insistiu junto ao superior geral para que transferisse a casa-mãe para Roma, como muitas outras congregações religiosas. Foi, portanto, durante os 2 primeiros anos que deixamos a casa provincial e nos instalamos numa outra casa em Paris, Rua dos Pirineus, e de lá, 2 anos depois, fomos para o Monte Mário, em Roma, onde a casa-mãe se encontrava hoje. Tudo isso, evidentemente, não deu pouco trabalho depois do concílio, além das visitas. Certamente,
Era preciso que eu visitasse todos esses países, todas essas regiões. Era, com certeza, um trabalho considerável.